5 minutos antes da marcha nupcial, a verdade explodiu dentro de uma sala dos fundos e você não está preparado para o que aconteceu lá dentro. Aqui eu conto histórias reais ou reais demais que acontecem por trás das fotos perfeitas dos casamentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana tem um novo escândalo que você não vai acreditar. Agora respira fundo e vem comigo ao dia em que um casamento acabou antes mesmo de começar. Alguns casamentos começam com festa, outros começam com promessas. E há casamentos que começam com mentiras tão antigas que nem sequer parecem mentira, parecem destino. O casamento dessa história é do tipo que deixa marcas. Marcas em quem percebe, em quem sofre e em quem observa. Eu era a cerimonialista responsável. Eu lembro da textura do véu dela, do perfume leve que ela usou, do tremor das mãos quando ajeitei o buquê. Lembro também da frieza no olhar da irmã. É disso que se trata hoje. Da vez em que o Felizes para Sempre foi arrancado no corredor da igreja. Vou te levar para o começo, para as pequenas coisas que com o tempo se transformaram no grande crime sentimental daquele dia. 2 semanas antes do casamento, na primeira reunião com a família, eu notei a dinâmica. A mãe comandava como se fosse diretora de um filme que só ela conhecia. O pai sorria cansado. A noiva falava pouco, mas brilhava quando descrevia detalhes do vestido, um sonho que ela carregava desde adolescente. A irmã, por outro lado, estava presente, impecável, mas com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela interrompia em momentos estratégicos, fazia comentários sarcásticos sobre economia, sobre convidados que não combinavam com a família. Pequenas farpas, pequenos gestos que me contaram muito mais do que uma conversa poderia dizer. Noivos costumam tremer, a mãe costuma controlar, as madrinhas se emocionam, mas aquele ar era diferente, era cortante. No dia, tudo começou limpo e ensolarado. O salão pronto, as flores brilhando, os garçons afinados, o fotógrafo testando ângulos. A noiva entrou na sala de preparação com um sorriso meio tímido. O vestido era perfeito, o véu etéreo. Ela fechou os olhos por um segundo e disse: "Eu não consigo acreditar que é hoje." Tinha esperança no tom de voz. E é justamente essa esperança que torna a queda tão cruel. A irmã apareceu cedo, arrasadora em um tom sóbrio, maquiagem perfeita, roupa que dizia: "Eu já sei me impor." Ela entrou, deu aquele abraço que parece amizade, olhou a noiva e disse com uma voz que tentava ser leve: "Vai ficar linda, só não chora antes da hora." Um comentário trivial, um sorriso forçado, só que por trás havia algo mais, um brilho de quem guarda um segredo saboroso. Durante a manhã, pequenas coisas aconteceram que, com um olhar treinado, caminhavam para um desastre. A irmã saiu da sala 2 vezes, por mais de 20 minutos. A primeira vez, todo mundo achou que foi ao banheiro. A segunda, disseram que foi falar com uma amiga. O noivo, por sua vez, teve uma desculpa para sair. Precisava checar um transporte, disse. Voltou com a camisa desarrumada, as mãos suadas, parecia ter corrido. Perguntei se estava tudo bem. E ele sorriu de um jeito que não era sorriso. Um sorriso que tenta esconder o que a boca não quer revelar. Esses pequenos sinais se empilharam. Eram detalhes que podem passar batido para a maioria, mas para mim, que estava coordenando cada movimento, era como sentir cheiro de fumaça antes de ver as chamas. O fotógrafo fez uma verificação de som, um fornecedor foi procurar uma tomada no corredor dos fundos, um menino de flores correu sem perceber em direção à porta lateral, e foi essa correria que abriu a porta para a verdade. Quando a porta abriu, vi o que ninguém esperava. Não houve tempo para montar choque ou explicar. A cena se revelou como uma fotografia. O noivo, sem paletó, camuflado em confusão, a irmã, ajeitando o vestido com pressa, o cabelo fora do lugar e um olhar que não era de vergonha, mas de desafio. Não vou dizer o que eu vi. O que eu preciso dizer é o que aquilo fez. Partiu o corredor ao meio. O mundo inteiro da noiva, que até então cabia num suspiro, se despedaçou. O fornecedor recuou, o menino parou e um grito cortou o ar. Não foi só um grito,
foi a reação do público. A mãe entrou em desespero, o pai ficou branco, o padrinho avançou. A irmã não correu, não pediu desculpas, fechou os braços e murmurou um "fecha a porta", como se fosse um comando, como se reduzisse tudo a um incômodo, como se fosse normal. Naquele instante, a atitude da irmã disse mais do que qualquer argumento. A irmã não estava arrependida, a irmã estava confortável. A irmã não se importava com o que destruía. E foi aí que eu entendi algo que meus olhos já suspeitavam. Aquilo não era casual, era antigo, era repetido, era um prazer escondido em carne viva. A família entrou em cena tentando conter. O padrinho empurrou o noivo, a mãe gritou para limpar a vergonha, o pai tentou mediar. Mas foi a mãe que me puxou pelo braço com força e sussurrou entre dentes: "Você não viu nada, você não vai levar isso até a minha filha." Havia medo ali, medo da humilhação, medo da falência social, medo do escândalo. Ela queria apagar, queria que tudo voltasse a ser festa, queria manter a imagem. Mas eu sabia, e sei até hoje, que havia uma responsabilidade maior. A noiva não podia entrar sem saber. Havia uma verdade que ela merecia ouvir da forma mais honesta possível. Não por vingança, não por espetáculo, mas por direito, por humanidade. Decidi que contaria. Decidi que a verdade, por mais dolorida, deveria ser entregue antes do sim. Convenci a mim mesma e me convenci dela que, naquele minuto, dizer a verdade era um ato de proteção. Chamei a noiva, pedi para ela vir ao corredor onde a privacidade era mínima, mas onde eu poderia falar sem microfones. Ela veio com o sorriso que evita choro. Tinha água nas mãos, ajeitava o véu, perguntando se tudo estava certo. Eu respirei e falei as palavras que eu tinha ensaiado apenas uma vez na minha cabeça. É sobre o seu noivo e a sua irmã. O mundo dela congelou, o buquê escapou, os olhos se abriram como portas de vidro. No rosto dela, uma sequência: choque, incredulidade, tentativa de negação e depois a ferida ardente do entendimento. Não, foi o primeiro sussurro que saiu da boca. Isso não pode ser verdade. As lágrimas vieram rápidas, não só pela traição, mas porque quando o coração acredita em algo por muito tempo, a queda é mais doída. As perguntas se empilharam. Como? Por quê? Desde quando? Eu contei como aconteceu, com cuidado, o que eu tinha visto, o tempo em que a irmã sumia, a forma como o noivo também sumia, as pequenas trocas de olhares. Não descrevi os atos, expliquei o padrão. Mostrei, com a leveza que uma verdade tão pesada permite, como aquilo não era um acidente. Ela ouviu. E então, em um movimento que parecia retirar um armamento pesado do próprio corpo, ela disse: "Eu não entro. Eu não caso." Palavras curtas, firmes, tingidas de uma decisão que nascia do choque, mas que ganhava força naquele instante. Não foi uma dramatização, foi o ponto final de uma escolha. Quando ela saiu pelo corredor lateral, sem véu, sem olhar para trás, eu percebi a reação da plateia. Sussurros, chocadas combinações. A irmã foi confrontada, o noivo tentou correr atrás dela. A mãe gritava pedindo que tudo fosse esquecido. A cena se transformou em uma tempestade de culpa, vergonha e vergonha alheia. O casamento, que deveria ser um marco de união, transformou-se em ruínas naquele corredor. Depois, a noite foi um rastro de consequências. Convidados saindo com sorrisos desconfortáveis, aparências mantidas por quem podia e conversas duras entre as famílias. A irmã foi expulsa de casa pelo próprio pai. Uma cena que destroçou mais ainda as paredes do que a traição em si. O noivo tentou se explicar, tentou implorar, tentou. Mas havia algo que nada fazia voltar. Nos dias seguintes, a noiva me mandou mensagens.
Algumas curtas, outras longas. Dizia que agradecia por contar, que doeu demais, mas que precisava da verdade para começar de novo. Outras mensagens eram silêncio. Apenas o visualizado, que doía mais do que qualquer frase. Ela teve que lidar com o julgamento de parentes, com o apoio de amigos, com o processo de reconectar-se consigo mesma. E eu, que era apenas a cerimonialista, passei a carregar a responsabilidade de ter plantado uma verdade que salvou algo, mesmo que do jeito mais violento possível. O que essa história ensina? Ensina que nem toda lealdade está no altar. Ensina que proteger uma imagem às custas da pessoa que mais sofre é covardia. Ensina também que há pessoas que se acostumam a ferir e que essa complacência, quando descoberta, corrói tudo ao redor. Se você estivesse no meu lugar, você contaria? Você deixaria a noiva ir para o altar sem saber? É uma pergunta que corta mais do que qualquer lâmina. Para mim, naquele momento, falar foi escolha de proteção. Foi dizer para alguém: você merece escolher com todos os fatos, mesmo que a escolha fosse dolorosa. Se gostou desse vídeo, se inscreve no Escândalos no Altar, deixa o like e compartilha com alguém que ama uma história forte. Conta nos comentários. Você teria contado a verdade ou teria escondido? Quero ver o que você faria. Obrigada por assistir. Até o próximo Escândalo no Altar.